Fala galera, Daniel Piaia com vocês novamente. Venho trazer para vocês aqui hoje a atualização do nosso gráfico do Bitcoin e também vou dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, que é correlações entre os mercados. Então, para quem já está conseguindo analisar a tendência sozinho, que é o meu objetivo aqui com esses vídeos, fazer com que vocês já consigam analisar qualquer ativo, qualquer gráfico que vocês quiserem, de uma maneira bem simples e muito objetiva, né? Então é importante também que vocês se situem, saibam como funciona todo o mercado, né? Como o mercado está interligado, sabendo que o dinheiro que é transacionado em qualquer mercado, na verdade é o mesmo, né? O que diferencia são a intencionalidade que cada mercado tem, né? Os fundamentos por trás de cada mercado. Então, com esse entendimento de análise técnica, é possível que você sozinho já faça suas análises, mas é muito bom saber onde que você está pisando para poder expandir sua mente e entender de fato, né, onde o Bitcoin está dentro de todo esse contexto financeiro aí mundial. Então, primeiro vamos dar aqui a nossa pincelada na nossa análise, fazer uma breve análise aqui, muito objetiva, e você que já acompanhou nossos vídeos desde o início já vai saber exatamente o que eu estou falando, então a gente vai partir aqui para a nossa análise, né? Vamos utilizar aqui nossa ferramenta e ver como que a gente deixou anotado desde o último vídeo. Então, tendência de baixa, nosso mensal em tendência de baixa, está buscando um topo descendente e o preço cruzando EMAs. Essa foi a nossa informação do vídeo anterior. Então, o que eu quero dizer com isso? Tendência de baixa, né? A gente vem fazendo aqui topos e fundos descendentes, encontramos nosso fundo descendente, estamos indo em busca agora de um topo descendente. Topo descendente com relação ao anterior. Fundo descendente com relação ao fundo anterior. Então, essa é a informação do nosso mensal. O que o nosso mensal está buscando? Um topo descendente. Onde ele pode ser formado? Né? A informação que a gente tem nesse momento com o nosso tipo de análise aqui é o seguinte, que as EMAs, né, a região das EMAs, podem fazer papel de suporte ou resistência, alternativo à tendência. O que isso quer dizer? Que se o preço, quando o preço encontrar essas médias aqui, podem haver aqui um confronto entre as forças a ponto de ter um recuo para um fundo ascendente, né, nesse caso, e continuar a tendência, ter uma continuidade do nosso impulso, da nossa tendência de baixa, ou de repente o preço furar aqui as EMAs e buscar um topo descendente muito próximo do topo anterior, buscar um fundo ascendente com relação ao fundo anterior e dar continuidade aqui, invertendo a nossa tendência no mensal. Mas isso ainda está muito distante de acontecer. Essa nossa informação que a gente tem aqui, que a maior probabilidade é a formação de um topo descendente, sem dúvida, diante da nossa estrutura da tendência aqui, porque a tendência continua saudável ainda, né? Um impulso maior que a correção. A gente está só numa correção da nossa tendência aqui do mensal. E a nossa tendência macro diz para a gente que é uma tendência de baixa. Então, diante dessa correção, é muito possível ainda que o preço rompa o fundo anterior dando continuidade, mas precisamos saber que o obstáculo que a tendência tem aqui neste momento é as EMAs, possível formação de topo descendente, mas também onde está a nossa mínima do mensal? Muito distante ainda, né, do preço, né? Então, o preço ainda pode subir um pouquinho aqui nesse candle, de repente, né? Permanecer aqui esse mês todo de abril, né? E depois romper a mínima, depois continuar nossa tendência de baixa aqui, quem sabe? Mas agora, até esse momento, é isso que está acontecendo. Vamos descer até o semanal, para a gente entender aqui a nossa estrutura do semanal e verificar se já há possibilidade de formação de topo no mensal, porque o que a gente precisa olhar aqui no semanal, se eu quero ver um topo no mensal. Lá a gente sabe que o rompimento de mínima está muito distante ainda. Se eu verificar aqui no meu semanal uma tendência de baixa, com o nosso pivô de baixa, é o primeiro indício,
né, que eu já vou ter aqui a possível topo no mensal. Mas até para o topo no mensal eu preciso romper a mínima, né? E a mínima do mensal está nesse candle aqui, muito distante ainda, né? Mas se eu ver aqui a tendência de baixa no semanal, é um grande indício já tenho 50% da informação que eu preciso. E o nosso semanal está como aqui? Nosso semanal ainda está em tendência de alta, está buscando um topo ascendente, o preço se distanciou da região das EMAs. Essa foi a nossa informação do vídeo anterior. Então, ainda continua nisso. O semanal é um tempo que demora muito para acontecer ainda. Então, a gente precisa aguardar informações aqui, né, para a gente poder agregar dentro do nosso contexto macro, que é a formação de topo lá no mensal. Então, com essa ideia do topo no mensal e sabendo que eu já tenho aqui com essa nossa tendência de baixa, aqui, nossa formação de fundo no mensal, né, que a gente fez aqui um pivô de alta e depois a gente está continuando com essa tendência, que é uma tendência até agora saudável. Já rompemos aqui o nosso topo anterior, né, rompemos nosso topo anterior aqui, já nos distanciamos, né, estamos numa região aqui propícia para formar um topo ascendente e depois um fundo ascendente, quem sabe aqui na região da EMA 12. A gente precisa aguardar ainda se esse movimento vai se concretizar e depois continuar nossa tendência, né? O preço já se distanciou do fundo anterior, mas aqui a gente ainda precisa ver rompimento de mínima também. Então está muito parecido com o mensal, o semanal, nesse sentido de topo. Porém, né, mensal em tendência de baixa, semanal em tendência de alta. Vamos entrar aqui no diário para a gente ver como que está nessa tendência do diário e se já há alguma probabilidade de formação aqui de topo ascendente no semanal. Então como é que está nosso diário? Nosso diário aqui, ó, tem bastante informação relevante que a gente pode trazer aqui para nossa análise, ó. Depois do nosso fundo, né, ascendente, que deu aqui origem a este fundo ascendente lá no semanal, que foi a nossa tendência de alta aqui. A gente teve depois o nosso topo ascendente, nosso fundo ascendente, mais um topo ascendente. Então a gente verifica aqui, ó, pelo distanciamento desses eventos, né, que o preço ele não está conseguindo evoluir para nenhuma direção muito visível, assim, que a gente consiga olhar e falar assim, essa tendência é uma tendência bonita, essa é uma tendência que dá crédito para a continuidade, né? Sabendo lá do semanal, que o semanal precisa de um pivô de baixa, o que eu posso trazer de informação aqui? Se essa tendência ainda formar um fundo ascendente aqui nessa região da EMA, né, que é a região das EMAs aqui, não está fazendo um papel ideal, né, de retração a ponto do preço se distanciar muito aqui da EMA, né? Logo após um rompimento do topo anterior, o preço já retornou para a EMA novamente, mas ainda há essa probabilidade aqui de formação de fundo ascendente, depois continuidade. É uma probabilidade, mas diante desse contexto aqui do diário, a gente já precisa verificar que há uma fragilidade nessa tendência aqui, né? E quanto mais o preço chegar próximo do fundo anterior, maior a probabilidade de uma inversão. Opa, escapou aqui. De uma inversão aqui no diário. Pode ser assim. Pode ser que o preço continue muito próximo do fundo anterior, venha fazer um topo descendente e faça o nosso pivô de baixa aqui. Ou, se o preço não conseguir segurar aqui na EMA, pode ser que venha romper aqui o fundo anterior, e aí sim a gente já vai buscar com maior certeza na nossa análise aqui um topo descendente para depois romper e a gente formar o nosso topo ascendente no semanal. Vamos entrar aqui no 4 horas rapidinho, só para a gente contextualizar esse movimento. Depois a gente fala lá das nossas correlações entre os mercados. Então aqui a nossa tendência do diário já fragmentada, né, com o nosso fractal menor a ele, que destrincha aqui o nosso diário. Então o que a gente vê aqui para a formação do nosso topo, né, no diário? Uma tendência de baixa no 4 horas. E o 4 horas depois disso, ele ainda não formou uma tendência de alta para buscar um fundo.
Então a gente vê aqui, ó, que o preço possivelmente está resistindo aqui, né? Está montando um suporte acima de um fundo anterior do 4 horas, para quem sabe inverter aqui uma tendência de alta, né? Para a gente fazer um fundo aqui no diário relativamente, né, metade do caminho entre o fundo anterior, para quem sabe os touros esticarem esse preço aqui, saírem dessa lateralização aqui, onde o preço já está há bastante tempo aqui, num momento de precificação de dúvida, onde está tendo bastante conflito, né? Mas se romper esse fundo aqui, as chances de formação do nosso fundo do diário a ponto de dar continuidade na nossa tendência de alta vai ficando cada vez mais distantes. Então a gente vai voltando a nossa mente para a perspectiva maior, né, ao 4 horas, que seria até a formação do semanal, né, que está mais próximo do nosso pivô de baixa no diário. Então está tudo encadeado, né? Aqui as nossas emas não estão fazendo papel nenhum aqui nesse sentido, posso descartar nessa movimentação de preço, mas eu sei que o meu diário está bem fragilizado. Então, com esse entendimento todo aqui de saber onde o preço está do Bitcoin, que é a maior probabilidade é a formação de um topo no semanal, diante de todo esse contexto, a gente já pode entrar no nosso assunto principal desse vídeo aqui, que é correlações entre os mercados. Então, vou falar rapidamente aqui quais são as nossas referências aqui para a gente poder olhar para o nosso mercado de criptomoedas com um entendimento maior sobre todo o mercado, né? Eu olho para esse gráfico aqui, eu sei que isso aqui é só uma lente do mercado, que esse dinheiro que está circulando aqui é o mesmo dinheiro de qualquer outro mercado, mas esse aqui, né, é um mercado que tem os seus fundamentos, as suas prioridades aqui, que envolvem a mesma intencionalidade. Então, o mercado diretamente correlacionado, né, o mercado que está correlacionado com o Bitcoin, é o mercado de ativos de risco, que a referência que a gente tem, quem é? É o S&P 500. O S&P 500 que é o ativo que tem aqui o índice que possui aqui as 500 maiores empresas de tecnologia, né, mundiais. Então esse é nosso índice referência para o nosso mercado de criptomoedas, porque eles possuem o mesmo fundamento, que é o fundamento de ativos de risco. O que isso quer dizer? Que as pessoas que estão envolvidas aqui no mercado de ativos de risco têm a mesma intencionalidade. Então, esse é o fundamento. Qual que é a intencionalidade que elas têm? É entrar aqui para fazer uma grana e sair fora. Então, sabendo desse tipo de intencionalidade, né, a gente usa o S&P 500, que tem o maior market cap de todo o mundo, né, como referência para a direção do preço dos nossos ativos de criptomoeda. Então, sabendo disso, a gente também precisa olhar aqui para o nosso DXY. O que é o DXY? O dólar. É o índice do dólar também mundial. Então, o dólar é um índice aqui que é inversamente correlacionado aos ativos de risco. O que quer dizer inversamente? Quando um está descendo, o outro está caindo. Por quê? Quando os ativos de risco estão subindo, naturalmente, né, o dólar está descendo, porque o dinheiro que tá aqui em dólar, ele está saindo para abastecer os ativos de risco. Então, quando os ativos de risco estão descendo, o que quer dizer? Que a grana que está saindo das operações dos ativos de risco está voltando para dólar, está voltando para liquidez. O que isso traz de informação para a gente? Que o mercado ele está menos aquecido quando o dólar está subindo e o mercado de ativos está mais aquecido quando o dólar está descendo. Então esse é o entendimento que a gente precisa ter dessa correlação entre os mercados dos ativos de risco, né? Que um deles é o Bitcoin, né? Que é o mercado de criptomoedas, com o Bitcoin como nosso índice maior entre o mercado de criptomoedas, e o S&P 500, né? Que é o ativo, é o índice que tem maior market cap. O Bitcoin perto do S&P 500 é muito pequeno, então por isso que ele tem maior volatilidade. E aqui, quando os ativos de risco estão, vamos dizer assim, descendo, né? O dólar está subindo.
Então essa é a correlação que a gente precisa ter. E a gente tem também aqui, ó, o mercado. Esse é o verdadeiro mercado de criptomoedas, né? O Bitcoin está aqui dentro, né? Então esse é o mercado. Eu posso analisar o mercado aqui, né? E dizer que as EMAs aqui estão funcionando como papel de resistência nesse sentido. Então o mercado todo está aqui dentro. Então todas as criptomoedas estão aqui dentro. Então o Bitcoin ele funciona como um índice desse mercado, né? Quando você quer fazer uma correlação interna. E vamos aproveitar aqui que a gente está olhando o total, que é todo o mercado, vamos olhar aqui também para a dominância do Bitcoin. A gente vem olhando aqui que o Bitcoin tem se movimentado mais do que as altcoins, então a gente consegue olhar aqui por esse símbolo que é o BTCD, que ele vem subindo bastante, né, já ao longo de alguns meses. Então isso mostra para a gente que o Bitcoin aqui dentro do mercado total, que é esse aqui dentro, o Bitcoin ele tem a sua dominância, né, sobre as altcoins. Então ele tem aqui, possui quase 48% de todo o mercado. Então por isso que ele tem subido bastante, né, mais do que o próprio mercado. Se a gente for olhar aqui, ó, comparar o mercado e comparar o Bitcoin, ó, como o Bitcoin já ultrapassou as EMAs, né, agora que ele está voltando ali um pouquinho, então a gente vê que a dominância do Bitcoin dentro do mercado é maior e o Bitcoin está subindo mais que o próprio mercado. Então a gente faz essa correlação, olha que interessante a gente olhar dessa forma também. Então, se eu olhar apenas o total do Bitcoin, eu já sei, inclusive, que a dominância dele já está subindo, né? Então ele tem mais pessoas interessadas em operar o Bitcoin, né, dentro do mercado de criptomoedas do que as altcoins. E aqui também o que eu tenho? Nosso comparativo. O ouro. O ouro, ele está aqui apenas para poder fazer parte desse contexto aqui dentro do nosso mercado de criptomoedas, principalmente por conta do Bitcoin. O ouro, ele ainda não tem correlação nenhuma com o Bitcoin nesse sentido, né? Mas ele está aqui porque o Bitcoin ele possui um fundamento muito importante dentro dele, dentro do seu conceito, né? Que é reserva de valor. Então, um dia pode ser que o Bitcoin ele diminua a sua volatilidade, né? Para isso acontecer, vai ter que ser injetada muita grana dentro do mercado de criptomoedas e principalmente o Bitcoin, a ponto dele subir exponencialmente de preço, né? Que isso quer dizer? Que a grana dos outros mercados estão sendo, vamos dizer assim, embutidas dentro do Bitcoin. E isso, ele subindo de preço, o market cap dele aumentando, e a volatilidade dele caindo, pode ser que em algum momento a gente veja o Bitcoin se correlacionando aqui com o ouro, né? Então a gente vai ver a movimentação de preço deles muito parecidas, né? Esse momento ainda não chegou, o market cap do Bitcoin é muito pequeno ainda, né? E então a gente ainda não vê essa correlação entre os dois. Então eles são descorrelacionados. Bitcoin e ouro, eles são descorrelacionados neste momento histórico que a gente está vivendo, né? Mas possivelmente em algum momento da história, né, o Bitcoin vai mostrar para a gente aqui a partir da correlação entre o gráfico que o movimento dele está muito parecido com o ouro, e aí quando isso acontecer a gente já vai ter menores volatilidades, menor volatilidade no Bitcoin, né, e o seu market cap vai estar bastante alto. Então é isso, né? Então, e outra informação importante só para finalizar também. Então aqui dentro do mercado, né, tem o Bitcoin e tem todas as altcoins, né? Então tudo que não é Bitcoin é altcoin. E esse assunto das altcoins eu vou trazer para vocês em outro momento, né? Porque aí a gente está falando do mercado interno, que eu falei para vocês aqui, maioria sobre mercado externo e alguma parte de mercado interno, onde envolve a dominância do Bitcoin e outros assuntos também. Bom, galera, espero ter passado aí para vocês uma informação importante, né? Que vocês tenham uma ótima semana, né? E venho trazer mais vídeos para vocês durante a semana, né? E a nossa atualização do preço do Bitcoin no domingo que vem. Fiquem com Deus, uma ótima semana, até o próximo vídeo.